Primeiro, distrito de Camaçari. Sim. Segundo, nem era de Camaçari, era de Abrantes. A gente precisa mudar essa mentalidade desses vereadores, porque a gente precisa mostrar para eles que sem saúde a cidade... O partido é o PL. Ah, o PL! Minha nossa senhora! Olha, acho que o PL vai ter mais candidato do que o União Brasil. Marcar um cafezinho lá pra você ir conhecer ela, pra você ver ela. Núbia Maria disse que você tá estourado, viu? De furunco, estourado de furunco. Uma pergunta, você é evangélico também? Eu sou católico, né? Mas muito temente a Deus. Do parto, né, é de extrema importância. Eu acho isso incrível. Eu achei incrível, né, que eu nunca tinha ouvido falar desse hospital. Agora você já ouviu, Agora pesquise. Achei incrível. Conscientização da nossa juventude. Que turma engajada é os jovens de Camaçariense, sabia? Eles têm uma garra, uma força, um acreditar, uma esperança no futuro melhor, no futuro para eles e para os... Boa noite, Camaçari, boa noite para Bahia, boa noite para o Brasil, boa noite para o mundo. Voltando da Semana Santa, uma notícia triste da morte do Papa Francisco. E esse programa está sendo transmitido pela X3 TV Moderna, Instagram, Facebook, YouTube e pela Lexcom, canal 5 da Lexcom. Vocês que nos assistem e quem quiser participar, entra no YouTube, aí manda mensagem, a gente faz pergunta. E hoje, certo? Quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, certo? Voltando da Semana Santa, sexta-feira não teve programa, porque sexta-feira a gente não jogou pedra na cruz, né? Para vir para aqui sexta-feira. Voltando hoje, temos o prazer, a honra, o privilégio de bater o papo com o doutor Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. Aí eu pergunto, quando eu falo, doutor Anderson, que ele está falando para a Bahia, para o Brasil, para o mundo, é porque a gente tem mesmo telespectador do Canadá, são amigos nossos que moram lá, em Lisboa, em Portugal, não só em Lisboa, mas em outras cidades de Portugal, e na Bélgica. Nesses 3 países a gente tem audiência. O pessoal, às vezes não assiste no horário, porque eles não fuso horário diferente, mas assiste porque ele recebe o link lá no link de transmissão e depois assiste. Aí depois manda, a entrevista foi boa, foi mais ou menos, foi ruim. Sempre eles dão, quem está lá fora gosta de opinar. Mas, dando boa noite, senhor, boa noite. Maravilha, Ari, boa noite. E aí aquela pergunta que eu faço a quase todos, eu só não faço a todos quando o entrevistado já veio aqui, sim, né? O entrevistado já veio, eu já perguntei e não pergunto de novo. Mas quem é doutor Anderson Pereira, neuropsicólogo, doutor Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono? Uma longa jornada, viu, Ari? Mas assim, meu nome é Anderson, né? Pereira, minha formação inicial é psicologia de base, decidi dar ênfase na neuropsicologia do sono, porque percebi que esse bem mais precioso, digamos que assim, que a gente tem, que é o dormir, que é o se revigorar, é tão assim desprestigiado. Eu percebi que na forma como a sociedade foi se estabelecendo essa ideia da tudo pela produtividade, vamos tudo pela produtividade, metas, a gente acabou nos esquecendo de nós mesmos. Então, me pós-graduei, né, na neuropsicologia, psicofarmacologia, psiquiatria, saúde mental. E qual é o meu intuito sempre? É orientar pessoas a como dar um basta na insônia sem medicamentos, que a gente vai ter tempo bastante para poder conversar.
esse afã que tem da dependência de buscar o medicamento de qualquer forma, quando em muitos casos não é necessário. Então eu sou um pesquisador, um curioso, né, e um assíduo, né, com esmero, né, pesquisador na saúde mental vinculada à saúde do sono. O senhor é de Salvador, mas já frequentou Camaçari como professor. O senhor me fez essa... Já vi que você me investigou aí, você fez a investigação. Eu tenho um vínculo com Camaçari interessante. Eu, na época de 2010, 2011, 2012, eu fui docente nos cursos técnicos aqui, com participação também na nossa FAMEC, né, que é a Faculdade Metropolitana de Camaçari, e aquela ideia, né, todo dia ela faz tudo sempre, todo dia eu fazia tudo sempre igual, eu pegava o carro dos professores da faculdade, vinha por essa BR toda, iniciava minhas atividades como docente, uma hora dessa eu já estava em atividade, terminava naquele horário padrão, né, da faculdade, 9h30, 10 horas, voltava para Salvador, junto com os professores também, e era bem essa dinâmica. Então, tenho esse vínculo com o Camaçari, já vim também, lembrei agora, além da sua investigação, uma época eu fazia parte de treinamento junto ao UNEB, então fiz aqui treinamento na parte de hotelaria, tinha um programa que era chamado Bahia Muito Mais Verão, então você treinava pessoal de hotel, a parte de vendedores, enfim, essa dinâmica minha, que eu tenho também essa prática docente de poder transmitir conhecimento. Mas, doutor, eu sou obrigado a fazer uma pergunta bem não, porque... Sem censura. Sem censura, porque eu conheço algumas pessoas que têm dificuldade de dormir. Uhum. Né? E aí se reporta a Rivotril, Lexotan e outras medicações. Né? Sim. Até fisioterápicas, vamos dizer assim, medicações fisioterápicas que tem menos efeito colateral. Sim. O problema é que quando essa turma entra nesse tipo de medicação, Lexotan e Rivotril, para sair é a mesma coisa de um drogado. É por aí. Eu estou dizendo porque pessoas que estão e tentam sair, aí pega o comprimido, divide em 2, depois divide em 4, mas aí qualquer detalhinho, a ansiedade vem, aí volta para tomar o comprimido inteiro. Conte a gente como é que faz, eu quero saber como é que faz para dormir. Uma vez um político daqui me perguntou, que hora você acorda? Eu digo 9, 10 da manhã. Poxa, você acorda tarde, mas eu durmo 1h, 1h30. Exatamente. Todo dia. Exatamente. De domingo a domingo. Eu posso acordar com compromisso 6 horas da manhã, mas eu vou dormir 1h da manhã, do mesmo jeito, porque a pegada já ficou no costume. Agora, meu costume é acordar entre 9 e 10 da manhã, mas se tiver compromisso, eu acordo cedo. Você estabeleceu seu padrão. Esse milagre, como é fazer para viver, dormir e sem tomar remédio. Pois é, Ari, aí que a gente vai tocar em vários pontos. Inicialmente, como você comentou a ideia do uso, né, que eu falo do uso, uma coisa não é o problema não é o uso, né, às vezes o problema é o abuso que se tem e às vezes o uso inadvertido. O que é? A automedicação não é nada assim contra o medicamento. O medicamento ele é muito bom, ele é excelente quando ele está alicerçado por um psicodiagnóstico. Então existe ali, de fato, existem transtornos psiquiátricos que de fato geram interferência no ciclo do sono, tanto circadiano, ultradiano, infradiano. Então, existem as comorbidades, ou seja, tem uma psicopatologia que tem como derivação, tem a perturbação do sono. Então, uma intervenção medicamentosa, que é a farmacológica, é uma via consagrada. O que eu sempre falo que, entretanto, o padrão ouro internacional consagrado é o modelo não farmacológico, que é comportamental. Então, só que aquela ideia, né, adquirir um hábito é muito simples, digamos que assim. Entretanto, desfazer o hábito, aí que está o problema, né? Então, na tentativa de resolver aquele problema, tendo assim a ideia de a dificuldade de modificar hábito, a pessoa tem por padrão assim buscar aquela ideia, uma medida rápida, né? Eu quero uma coisa que resolva rápido. E é muito comum, padrão da nossa sociedade, recorrer a medicamentos não prescritos, automedicação. Então ela toma, dá o efeito, porque é química, então com química é o efeito, digamos que imediato. E a gente tem dois efeitos já em paralelo. Um que é, ao passar do tempo, a tolerância, que é aquela dosagem que fazia aquele efeito no organismo passa a não fazer, e aí aquela ideia tem que se renovar a dose, aumentar a dose, e a ideia da resistência, ou seja, aquele medicamento passa a não fazer o efeito que se tem. Então,
qual é a via, a gente estava aí em Semana Santa, né, mas a via crucis que se tem, que é troca de medicamento, aumenta a dosagem, chega um momento que aquela dosagem já ultrapassou ali a dosagem máxima, e aí vai se fazer o manejo para um outro, e fica nessa roda gigante, os casos que eu pego, pessoas que têm 5, 10 anos utilizando e nunca ouviram falar do tratamento não farmacológico. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, como é que faz? Primeiro aí é o processo que se chama tecnicamente do desmame do medicamento, né? Primeiro passo é ver, a primeira pergunta que eu faço é qual é o diagnóstico que justificou a prescrição desse medicamento? Aí a pessoa diz, não, que eu fui em 1990 no médico, ele me prescreveu, mas de 90 para cá não refez esse diagnóstico, então, ou seja, tem diagnósticos não feitos, diagnósticos não bem feitos, muitas vezes, outros nem feitos, muito de indicação de familiar, então a pessoa deixou de fazer o uso ali pontual, agudo, muito específico, para fazer um modo de vida. Então, o enredo da história é quem prescreveu refazer, né, ou seja, ia ter um psiquiatra, né, a pessoa está utilizando um psicotrópico, é a psiquiatria, né? Sou dependente desse medicamento, preciso fazer o desmame dele. Então, tem alguma psicopatologia que justifica? Sim. Se sim, tem um protocolo para isso. Se não, tem um protocolo contrário. Entretanto, independente das duas vias, o comportamento ele vai ser a linha mestra que vai ditar se esse desmame vai ser bem sucedido ou não. Porque você pode estar com todo o alicerce que se tem, né? Todo o aparato técnico científico. Se você não modificar o comportamento, todos os dias acorda e repete o mesmo comportamento que gera dependência. Então, ansiedade, depressão, mal-estar. Então, o desmame do medicamento, ele é necessário porque ninguém nasceu dependente de medicamento, né? Então, uma coisa é ter a psicopatologia que, de fato, precisa. Outra coisa é o uso inapropriado. E o que a gente mais tem é isso. As pessoas até reclamam quando vai até o médico não prescreve nada. Já fui em um médico, não me prescreveu nada, não gostei. Então, assim, tem um pouco também da cultura da sociedade de exigir, né, de querer algo, a solução instantânea na pílula mágica, a poção mágica. Então, dentro desse cenário, eu venho trazendo que o Golden Standard, que se chama, né, o padrão ouro, que é o tratamento não farmacológico baseado no tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Então, esse padrão já é vigente em país europeu, Estados Unidos, já há mais de 20 anos ali. E aqui, em termos de Brasil, não se sabe, bem pouco, né? Desconhecido até mesmo pelos profissionais de saúde. Você pode pegar diversos profissionais de saúde, que vai ter acesso, vai perguntar. Sobre insônia, você já ouviu falar sobre TCCI? Aí eles vão fazer aquela clássica pergunta, TC é o quê? Aí não é, né? É diferente. Quando a pessoa sofre um acidente, já é ato contínuo, né? Vai fazer a fisioterapia, né? Já você sabe que vai fazer o procedimento com o ortopedista, mas o recuperar dos movimentos vai passar pelas sessões de fisioterapeuta. Então, fisioterapia ninguém estranha, né? Às vezes a pessoa tem um AVC, vai fazer a parte da fono para recuperar a alça fonológica, a pronúncia. Então todo mundo sabe. Mas quando se trata de insônia, as pessoas não conseguem conceber nenhuma outra forma que não seja medicamentosa. Então, concluindo, o medicamento é bom, é útil quando ele tem um diagnóstico. E ele não é bom e não é útil quando ele é de automedicação, sem o devido manejo clínico que tem ali. Pois bem, aí eu vou aproveitar o gancho. Eu soube que o senhor está escrevendo um livro, porque aqui no Brasil, o Brasil sempre tudo é um pouquinho, a gente anda mais devagar do que os outros. Não tem nenhum livro, só tem alguns livros, pouquíssimos, que tem tradução, mas para a língua portuguesa. O senhor está finalizando para ir para a editora um livro sobre esse tema. Mas eu vou dar uma notícia ao senhor para você ficar triste. Estou falando de rede. Sim, sim. Não estou falando de farmácia de bairro, não. Estou falando de rede. Diga a história de real. Farmácia que vende remédio tarja preta, certo? Sem receita médica. Isso acontece. Eu pessoalmente conheço 3 que faz isso. De rede. Não é farmácia assim, farmácia da esquina, farmácia da praça. Não, é rede que tem na Bahia toda. E você vai lá, mas é aquele negócio, você tem que ser amigo do rei, né? Tem que conhecer alguém lá. Tem que ter os Se contatos. conhecer alguém na farmácia, você compra o remédio, paga e vai. Não é o mesmo valor do que você levando na receita. Tem uma taxa, tem uma taxinha, né? Mas você compra. Pois é, esse é o grande problema. Porque aquela ideia, né? Tem os seus efeitos, né? Tanto que quando você vai fazer o estudo ali para a validação de um fármaco, tem todas as indicações, né? Ou seja, a prescrição para que um profissional prescreva,
o prescritor, né? Tanto que teve até uma polêmica aí com o pessoal de farmácia, né? O pessoal de medicina, né? Os profissionais da área de farmácia, os farmacêuticos e os médicos. Então exige muito conhecimento para a prescrição. Então aquela ideia, né? Muitos anos de estudo para que um farmacêutico consiga entender aquela fórmula, para que um médico clínico, um psiquiatra consiga fazer a prescrição. Então aquela ideia, imagine uma pessoa que não tem hipertensão, e ela começa a tomar um medicamento de hipertensão. Depois vir a óbito. Imagina uma pessoa que não tem, no caso o quadro clínico da diabetes, ela começa a fazer injeção de insulina. Vai morrer também. Então, tão grave é a pessoa não ter nenhuma psicopatologia que justifique aquele uso do medicamento e por, digamos assim, objetivos comerciais, né, se vende sem a receita, porque a receita é a garantia de que houve um olhar de um profissional ali, né, do profissional médico que fez aquela prescrição, que minimamente passou por uma consulta e que entendeu que fazia valer aquele medicamento. Enfim, isso acontece bastante. Só que aquela ideia, né, a pessoa tem que entender, eu estou alterando a química do meu cérebro. E quais são as repercussões disso? Né? Então, parte desse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, Ari, aí parabenizar você que teve essa iniciativa, é também uma iniciativa de utilidade pública. Porque por meio, né, a gente está aqui com meio de comunicação, a gente está trazendo para as pessoas que existe uma outra terapêutica, que não é uma terapêutica, digamos, alternativa, é a consagrada. Se você for pegar a Associação Americana de Psiquiatria, né, ela coloca, Harvard, se for pegar o site Harvard, está lá, o primeiro tratamento, ao se falar de insônia, é o não farmacológico, que é o comportamental. Então, aquela ideia, ninguém pode dizer que não ouviu, né? A Ari deu a oportunidade para que todos soubessem, nos meios que você dispõe, para conhecer. Então, eu primeiro vou fazer esse tratamento comportamental. Então, é consagrado. O padrão ouro internacional é o TCCI, o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia, que é uma abordagem da psicologia, porque ao contrário do que as pessoas pensam, dormir é um comportamento. Geralmente a gente sempre associa comportamento com movimento, né? Vai se comportar, está movimentando. Não, dormir é um comportamento. E como a psicologia, a ciência do comportamento, ela também estuda o comportamento do dormir. Olha que interessante. Então, essas funções e disfunções. E a neuropsicologia, que é essa área, né, que interliga ali a psicologia com a neurologia, que é o funcionamento cerebral, as suas áreas e suas repercussões no comportamento. Então, ou seja, o que aconteceu com esse cérebro que a gente dormia e que agora, por algum motivo dos mais diversos, passou a parar de dormir, teve uma perda parcial ou total dessa habilidade. Então, perdeu a habilidade. Então, na neuropsicologia, quando um cérebro ele perde a habilidade, ele vai ser reabilitado. E o nome científico disso é reabilitação neuropsicológica. Das mais diversas. Você tem a reabilitação neuropsicológica para a memória, aí você tem nos casos que é chamada declínio cognitivo leve, aí você tem a reabilitação neuropsicológica para a fala, como eu estava comentando inicialmente, né? Algumas pessoas têm um AVC e aí começa a ter a fala um pouco comprometida. Então, não é nenhum comprometimento ali na alça fonológica, nas cordas vocais, né? Pregas vocais, como queira. Não, foi um evento que aconteceu, né, na parte cerebral, uma ruptura de vaso, né? AVC isquêmico hemorrágico, que por algum motivo começou a não articular. Então vai fazer esse cérebro reaprender a produzir esses fonemas e reaprender a falar. Às vezes a pessoa perde um pouco o tom da mão, né? A coordenação motora fina, teve um AVC e não está conseguindo ter a firmeza. Então, por meio, com o fisioterapeuta, vai reensinar esse cérebro ao tocar, ao pegar, ao andar. E é assim com a fala, é assim com o tocar e é assim também com o sono. E aí o sono é o neuropsicólogo que vai fazer esse inventário de comportamentos para fazer esse cérebro reconhecer essas pistas ambientais, para ele se sincronizar com o ciclo circadiano, né, que é o que circula ali a média de 24 horas. Então, um programa de reabilitação. Aí quando a pessoa diz, puxa, então é tudo isso, aquela ideia é tudo isso e muito mais. Por isso que esse empenho aí de registrar isso e fazer esse lançamento, digamos, desse livro aí, que seria, digamos assim, um legado para deixar, porque em termos de Brasil, isso é nem nas universidades ainda não tem essa disciplina, é algo assim, apesar de ter muito tempo, a nossa grade curricular de formação profissional está bastante defasada, né? Aquela reforma universitária que estava esperada para 2002 não aconteceu, a gente já está em 2025, indo para 2026, e eu acho que a última coisa que se quer, porque reforma universitária depende do Ministério da Educação, que depende de ministro, que é indicação política, então a última coisa que eu percebo que os políticos estão interessados... Depende do presidente da República, se ele disser não, não vai. Então, assim, a última preocupação que tem é fazer reforma universitária nesse sentido, que seria a atualização da base curricular.
Nesse meio tempo, cada profissional vai se atendo, aprofundando pesquisa, que é o que eu venho fazendo já de muitos anos, e por meio das comunicações que hoje a gente tem, né, as mídias sociais, a gente vai propagando. No meio da desinformação, a gente vai levando informação sólida e científica para as pessoas disserem, poxa, que bom que eu me recuperei, e é tão bom, satisfatório para mim, Ari, quando eu vejo hoje mesmo, pela manhã, estava vendo alguns feedbacks dos pacientes, dizendo, poxa, eu já tive a minha quinta noite bem, outros ainda está bem melhor, ou seja, são pessoas que se eu não tivesse atuando nesse ramo, estaria com milhões de outros que ainda estão, e aí dados oficiais é de 65, 70 milhões de brasileiros que sofrem com insônia. Então essa jornada aí que estamos passando, e mais uma vez parabenizando você por oportunizar, né, propagar esse bem nesse serviço de utilidade pública. Pois é, e a gente está propagando bem, porque aqui o programa é transmitido por 5 plataformas diferentes. O cara vê no Instagram, no Facebook, na X3, na TV Moderna, no canal 5 da Lexcom. 5 plataformas diferentes, você tem lugar para assistir à vontade. Não assiste quem não quer. Muita gente não assiste agora, por conta às vezes de algum compromisso, mas assiste depois, porque recebeu o link, a curiosidade mata o gato e o rato. Mas, doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta, vou deixar o senhor numa saia justa, desgramada. Vamos lá. Olha só. Eu vou fazer uma pergunta e vou dizer por quê. Sim. O senhor acha correto que um médico clínico prescreva Rivotril e Lexotan? Ponto. Agora, vou dizer por quê. O pai de um amigo meu teve câncer de pele e ele ficou depressivo. Bom, ficou muito depressivo. E aí ia para o médico, teve câncer de pele, mas não foi nada grave. Sim. Mora no interior, já faleceu. Sim. Mas no interior, aí o médico pediu para ele não um lugar muito quente, a radiação solar muito alta, que ele evitasse sair. Aí ele ficou preso em casa e veio a depressão. A depressão veio a medicação para dormir, para tranquilizar e dormir. Tranquilizante para dormir, para servir para as duas coisas. Eu li a bula do Rivotril e o Rivotril leva ao mal de Alzheimer. Foi do que ele faleceu. Foi do que esse senhor faleceu. Aos 78 anos faleceu do mal de Alzheimer. Aí eu lhe pergunto, o clínico geral está capacitado, habilitado para prescrever uma medicação dessa, principalmente para essa faixa etária? Tecnicamente está, né? Você tem prerrogativas legais para fazer o uso da prescrição com as devidas recomendações. Aí o que a gente tem que entender, assim, que tem muitas coisas do que é dito na consulta, entende, Ari, que às vezes o paciente não coloca tudo em prática e aquela ideia, né? A forma como é entendido, como é essa relação terapêutica, né? Como é essa consulta. Essa consulta tem uma qualidade, tem uma escuta ativa, tem um olhar diferenciado, é pedido para se falar com um familiar para aderir. Então, às vezes, se for depende, tem consultas e consultas, né? O paciente sai com aquela receita, começa a fazer uso e não toma as outras medidas de precaução. E quais seriam essas, né? Você poderia me perguntar. Por exemplo, no caso de depressão, se você vai fazer uso de um medicamento para poder dar aquela sustentação química, para que a pessoa tenha ânimo minimamente para ir para uma psicoterapia. Então, medicamento sem psicoterapia, ele é ineficiente para engajar em outras atividades que recobre aquela satisfação. Então, o que você gostava de fazer quando era mais jovem? Eu gosto de jogar meu dominó. Então, vamos retomar esse grupo de dominó. Eu gosto de ir à praia. Então, vamos ver essa praia, ou seja, trazer a ressocialização. Então, o paciente que teve essa situação, que gerou a depressão, ele se vê só naquele ambiente repetitivo, né? Ou seja, apartamento social, a anedonia, né, que é aquele desânimo, com a medicação e privado de sono, é uma coisa muito grave. Uma das coisas que a gente vai perceber é o seguinte, no nosso corpo tem um sistema linfático, né, que higieniza, limpa o nosso corpo. O cérebro é uma coisa tão assim sofisticada que ele tem o próprio sistema dele, que é o chamado sistema linfático, onde ele faz toda a higiene, ele retira toda a toxina, porque o fato de a gente estar aqui falando, buscando memória, cognição, tudo isso deixa o nosso cérebro em alta frequência. E tudo isso vai gerando, o que é normal, né, do metabolismo, as toxinas. É justamente no momento do sono que o sistema linfático entra em ação mais proeminente e retira todas essas toxinas. Uma dessas toxinas, uma proteinase, chamada beta-amiloide. No nível de sono N3, é que o sistema linfático retira essa beta-amiloide, que ela acumulada, ela é conhecida como a proteína do Alzheimer. Então, a pessoa que tem problema de insônia, ela está aumentando em certo percentual
o índice de ter doença do Alzheimer. E aí, de repente, você vai me trazer esse dado de informação. Então, será que não tem uma correlação? Provavelmente. Ou seja, até se a pessoa tem uma predisposição genética, será que esse estilo, essa situação não ativou essa predisposição? Então, assim, a prescrição é feita, só que não é só o prescrever por prescrever, no sentido de se a pessoa fez aquela prescrição e aquilo não foi acompanhado. Eu faço muita comparação, Ari, que é aquela ideia, eu fui para academia, ok, a pessoa vai até uma academia física, né, fazer exercício, mas está nutrindo esse corpo para poder desenvolver o músculo? Então, se você está fazendo academia, mas não está com um corpo desnutrido, vai gerar lesão muscular, não vai desenvolver a parte muscular, né? Então, ou seja, o medicamento ele funciona como aquele bote salva-vida que a pessoa está se afogando, você retira ela da água, mas aquela história, vamos fazer uma aula de natação, para que em uma outra situação você não dependa da boia, são comparações, são analogias. Então, a medicação especificamente, ela por si só, ela vai chegar naquele ponto que a gente começou nessa conversa, né? Dependência, né? A tolerância e a saturação da dose. No caso desse senhor, a medicação piorou o quadro dele, porque ele era só depressivo, e a da família já tinha casos de Alzheimer, então, que já tinham falecido de Alzheimer, e já tinha casos da família, certo? Quando meu amigo falou para mim, eu disse, rapaz, suspenda a medicação. Mas quando ele foi procurar, e suspender já era tarde, ele já estava com mal de Alzheimer, então, ele estava no início, mas aí não retroage, só faz caminhar para frente, não teve jeito. Mas, Rodrigo, bote a pergunta, o comentário, porque aqui o internauta... É ao vivo, né? É ao vivo, interage com a gente. Bota tempo real, né? A de Jailson Queiroz, nosso amigo Jailson Queiroz, cobrador de posto. Boa noite, meu irmão, lá em Abrantes. Bote aí na tela. E o doutor vai ler essa questão que já está colocando aí. Está na live, Rodrigo. Tem a dele e tem outras também, viu? Mas bota de Jailson Queiroz primeiro. Está ouvindo, Rodrigo? Estou. Viu? Então, a situação do senhor que veio a óbito só fez agravar. A pergunta. Olha lá. Boa noite. Ficamos um terço da vida dormindo e, mesmo assim, dormindo mal. Muita gente. Como é o nome dele? Jailson, que está aí na tela. Jailson. E está nos telefones de todo mundo e nas televisões de todo mundo. Sim, Jailson. Acontece, né? O terço da vida. Imagina a pessoa que ela tem 30 anos, a média, né? 10 anos dormindo. Pessoa que tem 60. Não, no meu caso, vou ver 100, só faz a conta de 100. Dá uma média de 33, né? Então, ou seja, 33, é para dar o 90,9. Significa, o que isso nos diz? Nos diz a tamanho e importância. Tamanho e importância. Se a gente for pegar ali o ciclo de 24 horas, né, tem aquela divisão, né, 8 horas para o descanso, 8 horas do trabalho e 8 horas fica ali dispersa ao longo do dia. Então, antes de a gente pensar em dormir para descansar, é importante um conceito que eu trabalho muito, que dormir antes de descansar, ele é se revigorar. Porque existem dois movimentos clássicos, que é o anabolismo e o catabolismo. A vigília faz com que a gente gaste tecido, né, a cartilagem, os ossos, os músculos, e justamente no sono, onde o nosso organismo ele vai reconstruindo todos esses tecidos. Bota aí, eu digo, de Darlan, que Darlan é telespectador assíduo, não perde um programa, viu? Darlan Reis, parabéns ao convidado, um assunto muito interessante, tá vendo? Maravilha, Darlan. Joelson Gesteira, Rodrigo, bota aí, ele tá chegando mensagem atrás da outra. Assunto, quando a pessoa tem a foto, aparece a foto, quando não tem, aparece só o símbolo do nome dele. Assunto de extrema importância para todos e todas as idades, principalmente o pessoal mais antigo, porque se o pessoal mais antigo cair nessa... Parabéns, Ali, excelente entrevista. E cair nessa armadilha dessa medicação, principalmente o Rivotril. O Rivotril mais do que o Lexotan. Mas o Lexotan também não é nenhuma maravilha não, viu? Não é uma maravilha não. Mas o Rivotril é pior. É pior. Porque leva ao mal de Alzheimer. É quase certo que a pessoa que usa o Rivotril por um longo período vai ter mal de Alzheimer lá na frente. A não ser que não viva para isso. Você falou disso, eu lembrei de uma coisa aqui ali. Durante um tempo aí, um tempo atrás, teve uma polêmica com o Zolpidem. Antes de a gente pegar ali essa pergunta, com o Zolpidem. Não sei se você já ouviu falar. É um outro medicamento que tem. Inclusive, teve até uma reportagem ampla no Fantástico,
que algumas pessoas desenvolviam alucinações com o Zolpidem. Tomava, que é utilizado, né, para uso de sono. E diversos casos, assim, fora do previsto, né? Pessoas, inclusive, que pegaram o carro, ó que coisa, saíram, dirigiram, foram em loja de conveniência, compraram coisa, voltou. Teve uma mulher que relatou isso, voltou. E aí, quando ela acordou no outro dia, ela ligou para a polícia e disse que a casa dela foi invadida, porque tinha lá coisa de cervejas e tal, o carro. E aí, quando foram puxar as câmeras do condomínio, era ela mesma. Tem um outro que os amigos começaram a ligar para ele, rapaz, o que está acontecendo aí com você e tal. Ele... É um surto psicótico legal. Ela foi comprar cerveja. Entre alucinação. Um outro caso, inclusive está amplamente documentado aí em reportagem fantástica, ele assim, não teve vergonha de se expor, falou, né, que ele tomou e aí, no caso dele, ele comprou um pacote de viagem para a Argentina. Não, a questão foi assim, ele acordou de manhã e viu um monte de mensagem no celular, foi ver os amigos falando, o que está acontecendo com você? E o celular tinha umas 15 chamadas perdidas. Ele viu, era uma agência de viagem ligando para ele, para confirmar uma compra que ele tinha feito e o cartão tinha negado, porque era uma compra na madrugada e um valor mais elevado, fora do padrão, o cartão cancela. O senhor confirma essa passagem aqui para a Argentina? Ele falou, não confirmo nada, não comprei nada, isso é golpe. E aí quando foi ver os stories, tinha um bocado de stories dele no Instagram, né, que é aquela ferramenta dele todo tipo, fantasiado, assim, dizendo que ia para a Inglaterra, que ele era primo da rainha Elizabeth naquela época, enfim, isso saiu em Fantástico e tudo, fruto dessa questão. Então, aquela ideia um pouco cômico, né, mas a gente vai pensar que quando a gente mexe com a química cerebral, eu faço aquela analogia grega, né, a gente abre a caixa de Pandora e a gente não sabe o que vai sair dessa questão cerebral que se tem. Então tem que ter muito cuidado ao mexer na química cerebral. Por isso a importância do profissional, né, o médico psiquiatra, para poder prescrever diante de um diagnóstico, uma avaliação, né, o farmacêutico aí diante da prerrogativa legal que se tem. Enfim, ou seja, é muito complexo mexer com química cerebral que a gente não sabe o que é que vem, né? E aí depois que acontecem as situações, o que faltou, né, para ter um acidente de trânsito aí nesse caso aí. Depois eu te mandar o link, você vai ver a reportagem. Pô, bote aí o de Maria Elizabeth, que não é a Rainha Elizabeth, que é a Rainha Elizabeth agora, e bote o de Kátia, que o de Kátia é importante, Rodrigo Justi. A Maria Elizabeth dá boa noite e Kátia diz, essa aí considere como uma pergunta. As crianças também sofrem de insônia? Olha, excelente pergunta. Pois que sim, como dizem os portugueses, viu, Ari? Pois que sim. Principalmente em tempos hoje que tudo está nessa tecnologia, né? Os meninos hoje virou uma espécie de um apêndice do celular, né? Tudo é celular. Ainda bem que tiraram na escola, não pode usar. E foi uma polêmica quando isso foi implementado, né? A ideia de implementar a retirada do uso. Então, sim, a criança sim tem a questão da insônia infantil. Inclusive, isso é dado científico de como abordar isso. É mais fácil ou mais difícil do que de adulto? Não, indiferente. Ou seja, os motivos são dos mais diversos, mas existe digamos, uma linha de corte que é base, que é maus hábitos e hábitos que fazem com que o cérebro desregule e passe a não reconhecer as pistas ambientais. O que são essas tais pistas ambientais, Anderson? Por exemplo, uma criança que ela tem uma mega exposição a uma tela LED que emite um Blu-ray, né, que é um feixe de raio azul, que ela inibe a produção de melatonina, que é um neurohormônio produzido pela glândula pineal. Então ela está inibindo ali, confundindo um sistema que cicla dia e noite, e aquele cérebro ele gera uma assincronia entre relógio social e relógio biológico. Então, socialmente está marcando 10 da noite, mas biologicamente, como está o tempo todo com aquela tela ali, está marcando que é 3 da tarde. E 3 da tarde não se dorme normalmente. Então, vai dormir, menino, o menino está ali, eu estou aqui no celular enquanto o sono não vem. Aí é que o sono não vem mesmo. Não vem mesmo. Então, a ideia de muita comida, às vezes, com condimento, então aquilo vai interferir na parte de sódio. Então, ou seja, uma série de hábitos que se tem, né? A ideia dos videogames e essa coisa toda. Aí vem um aqui agora boa, viu? Bota aí de Carmen Ribeiro, Rodrigo. Bota aí de Carmen Ribeiro. Eu gosto do pessoal que assiste o programa, porque, Carmen, parabéns por nos proporcionar essa entrevista com esse profissional, um tema muito importante. Parabéns para o doutor Anderson Pereira. Aí, tá vendo, doutor? Que maravilha. Já ganhou uma fã, viu? Mas a gente trouxe o doutor Anderson porque o tema é de extrema importância, certo? Nem tudo é política e nem tudo
é social também, a gente tem que cuidar da saúde, porque se ele não tiver saúde, Não tem mais nada. sem saúde não se tem nada. Exatamente. Certo? Eu gosto de dizer que Steve Jobs, quando faleceu, a Apple era a empresa de maior valor de mercado do mundo. Sim. E ele era o CEO, era o dono da Apple. Mas ele morreu aos 54 anos de idade. Mas ele morreu. Ele gastou bilhões para tentar uma cura para a doença dele, que era o câncer de pâncreas. Que é o câncer que ainda não descobriram uma terapia, nem cirurgia que consiga reverter. Então, todo o dinheiro que ele tinha não foi suficiente para manter a saúde dele. Aí ele diz que um carro de 30 mil dólares é a mesma coisa de 3 milhões, e aí vai a casa. Então, não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Certo? Não adianta você passar o dia bem e a noite mal. Exatamente. Porque o dia seguinte vai ser pior. Porque você vai estar de mau humor, vai estar estressado, e aí vai descarregar em alguém que veio. A primeira pessoa que você encontrar na frente, normalmente isso acontece em casa. Se não acontece em casa, acontece no trabalho. Quando eu trabalhava, eu dizia aos meus, dizia o seguinte: quando você sair de casa, deixa o problema atrás da porta. Não traga pra cá, não. Se você trouxer, você vai voltar. Eu mandava voltar mesmo. Já tá com problema? Vai resolver o problema e depois você volta. Tinha isso atrás da porta mesmo. Tem que deixar atrás da porta, porque se você levar o problema para o trabalho, ou para a rua, para os amigos, você vai perder o amigo, vai perder o trabalho. Não perdi o trabalho comigo, porque eu já via, eu já conhecia, já está com problema mesmo. Sim. Tá, chefe, não sei o que, vai para casa. Você falou nisso, eu lembrei de uma coisa. O sono, ele é um forte estabilizador do humor. Então, ou seja, é justamente naquele momento ali, porque aqui que a gente vai entender, é tão sofisticado o mecanismo do dormir que essa parte toda de reengenharia, de memória, de sentimento, de percepção, de metabolismo, ele não pode ser feito com o corpo em vigília. Então, aquela ideia, aquele tipo de revisão que se faz no avião, que no carro, numa máquina que for, que tem que tirar ela do eixo, digamos que assim, ou seja, é necessário entrar um estado de alterado de consciência no nosso cérebro, que ele não desliga, ele altera a ciclagem, o cérebro continua, é um hábito comum do senso comum, vou desligar, não, o cérebro não desliga, ele está ali ciclando, e aí ele é tão complexo, se ele desligar, ele te morre. Que eu preciso mudar a ciclagem dele, então ele continua em atividade, aí entra em atonia muscular, que ou seja, os músculos ele não se movimenta, Tem toda uma série ali de hormônios que são liberados para inibição até de urina, inibição, uma série de coisas, queda de temperatura, para que a gente possa agora revisar todo esse corpo biológico. E aí aquela ideia, consolidar a memória, atenção, inteligência e o estabilizador do humor. Então a pessoa que tem problema de insônia, ela tem um humor alterado, e aí pode gerar aquela outra predisposição de um transtorno bipolar do humor, várias outras questões que se tem. Então, uma pessoa que ela é mal-humorada, quando você vai fazer um inventário, ela tem problema com sono. Então, aquela ideia, a gente não sabe o que começou primeiro, E sobre a questão que a gente estava comentando, a pergunta anterior da infância, existe uma predisposição genética, que a gente pode se aprofundar um pouco nisso também, que a insônia tem uma predisposição genética. Mas aproveite e bota a pergunta aí de Dona Carmen. Essa pergunta é interessante, viu, Rodrigo? Carmen Ribeiro, bote aí na tela para a gente ler a pergunta de Dona Carmen. Carmen, a segunda, ela fala do doutor Anderson. Apareceu esse? Não, tem outra. Eu vou ler aqui. Isso aí, essa aí mesmo. A menopausa causa insônia. Está curiosa em saber se a menopausa causa insônia, porque ela deve estar chegando ou já está, uma coisa ou outra. Já deve estar passando por problema de insônia. O que acontece, Ari? Não é necessariamente que a menopausa cause a insônia, Não necessariamente uma relação direta, mas a insônia é uma das características que se encontra em grande prevalência na menopausa, por diversos motivos. Então não é que a menopausa cause, mas a insônia tem alta incidência nas mulheres menopausadas, como se fala, Não só na menopausa, mas também numa etapa anterior à menopausa, que é chamada perimenopausa, você já tem alteração de sono por diversos motivos. Tanto que parte do público que me procura e tal, justamente é mulheres nessa faixa etária.
por diversas questões. Então, assim, tem variações hormonais que interferem na ciclagem, né, circadiana, que vai interferir na parte do sono. Então, respondendo diretamente, não é que causa, não tem uma relação direta, mas está dentro da cesta de sintomas que se apresentam ao entrar nessa fase. É porque quando a mulher está na menopausa, ela precisa fazer reposição hormonal, né? Sim. E é porque ela perdeu. Sim. E quando você perde, aí você causa outras... Sim. Aquela escada que perde um degrau e vai perdendo todo, aí a escada abre, uma perna vai para um lado, a perna vai para o outro. Então, a insônia entra nesse bolo porque da perda desses hormônios que elas vão perdendo. Aí o que acontece? Como se apresenta a insônia, aí aquela ideia, né? Efeito dominó. Aí é o grande risco que a pessoa entre para uma solução medicamentosa quando ela nunca ouviu do tratamento comportamental. Então, aquela ideia, eu posso ter a menopausa sem insônia. Então, se o meu problema é insônia, eu vou aplicar o tratamento cognitivo comportamental, vou continuar tendo menopausa, que é parte da idade, né, mas sem insônia. Então, não necessariamente está vinculado, porque o risco é esse, né? Começar a fazer uso da medicação e poder gerar uma dependência. Então, agora, eu continuo tendo a menopausa com a dependência química. Então, aquela ideia, não é essa a proposta, né? A proposta é que eu possa me valer de qual é a recomendação, consenso, aquela ideia que eu sempre falo de consenso científico, para tirar daquele crivo de opinião. Então, não é uma opinião, não é um achismo, não é uma coisa feita improvisada, não. Qual o consenso científico internacional? Tem a classificação internacional dos transtornos do sono, consolidado, se reuniu todos os cientistas e fez o catálogo, né, de todos os transtornos que se tem. As patologias que se tem, né? Ou seja, quais são as classificações das doenças cardíacas, renal, pulmonar, e com insônia não é diferente. Então, poxa, já teve isso sim, então já tem a classificação internacional dos transtornos do sono, que relata mais de 70, 80 tipos de insônia. Então, 70, 80 tipos de insônia, meu Deus do céu, é um universo. Sim, por isso que a gente tem o médico do sono, de fato o médico do sono, existe o médico do sono. Não é o médico que se diz ser do sono, existe uma residência, toda uma formação para ele ser um médico do sono. Existe o nutricionista do sono, existe o fisioterapeuta do sono, né, aquela questão da apneia, do ronco e tal, ou seja, e o psicólogo do sono. Então, diversas profissões que se tem da área da saúde, a saúde da vigília, vamos pensar o seguinte, tem a saúde da vigília e a saúde do sono. Então, diversos outros profissionais. Porque você tem deficiências hormonais que vão gerar insônia, você tem deficiências nutricionais que vão gerar insônia, você tem transtornos psiquiátricos que vão gerar insônia e os padrões comportamentais que não geram, mas mantém. E é por isso que a gente atua no comportamento, que é o que mantém. Se a gente dirime, ele dissolve o que mantém, o organismo ele volta a ciclar de forma natural. O senhor falou uma coisa aí que chamou a curiosidade de Rodrigo. Rodrigo quer saber, Sim. Porque ele disse que a patroa dele ronca muito. Sim, né? Rodrigo Ele não ouve ele roncar, só ela que ronca. Rodrigo, diga a verdade aí, não esconda nada. Diga, ronca muito. Tem o ronco tem a ver com o sono, porque você está roncando porque está dormindo. Sim. Mas está dormindo bem ou está dormindo mal porque está roncando? Não necessariamente, aquela ideia, né? Nem todo ronco é apneia, nem toda apneia gera ronco, são assim, fenômenos distintos. O que é que a gente tem? O ronco ele é aquela interrupção, né, da respiração. Às vezes pode haver uma flacidez na parte muscular, que aí é comum acontecer. Né? Agora, eu só ronco quando tomo uma. Mas já vou para o terceiro mês sem beber. Então tem 3 meses que eu não ronco. Por quê? Porque tem esse relaxamento muscular. Né? Então é comum. Às vezes você está sem daquele ronco até acordando, né? Então, o roncar esporadicamente é natural, como um espirro ocasional é natural, não é uma bronquite, não é pneumonia. Mas o que a gente tem é, de fato, aquele ronco espesso mesmo, né, que toma a casa toda, que a pessoa até acorda, né, dá a própria apneia do sono, que é a queda da oxigenação. Então, você tem a queda da oxigenação cerebral, força com que a pessoa acorde. Então, assim, o ronco, ele tem que ser tratado. Né? Então, o fisioterapeuta... tem o fisioterapeuta do sono, aí tem um equipamento chamado CPAP, não sei se você já ouviu falar, que é muito pessoal de fisioterapia, o fisioterapeuta do sono, que a pessoa vai fazendo ajuste ali da formação para ir ajustando a parte que você tem, esse sono, esse ronco é corrigido. Às vezes tem a questão que a pessoa tem desvio de septo nasal, na parte nasal, que vai interferir na respiração, que ela passa a respirar pela boca, daí deriva o ronco, que então tem a parte que vai se fazer com o otorrino, né, a correção. Então, ou seja,
Tudo isso, Ari, nos deixa cada vez mais claro, cada minuto que passa aqui, que é um universo sono. Não é só isso. Então, isso é de mais entrevista. Exato. Então, assim, às vezes, Ari, é uma fase ali, uma inclinação com o travesseiro, que pode gerar, às vezes, um ajuste, e também condição física. Então, a apneia do sono, de fato, é um transtorno respiratório grave, que precisa ser tratado e tem intervenção para isso. Bote alicate aí, Rodrigo. O pessoal está perguntando, a gente tem que colocar, porque não tem jeito. Kátia pergunta. Ela faz: uma pessoa pode se livrar da dependência farmacológica de muitos anos? É possível? Isso não é uma pergunta. Isso ela alguém, ô Kátia, ou é você, alguém da sua família, ou alguém conhecido seu, que faz uso dessa medicação, você está perguntando. Aí agora a pergunta está com o senhor. Completamente possível. Então existe um manejo clínico para isso, né? Aquela ideia, quando a pessoa sofre um acidente, ela, dependendo da gravidade que for, é natural que durante um tempo ela utilize muletas para poder se locomover, só que vai fazer uso da fisioterapia, aquelas sessões, e vai recuperando o movimento. Então a pergunta é a mesma coisa: é possível voltar a andar sem muletas? Sim, existem as muletas físicas e as muletas químicas. Então, sim, agora tudo isso tem que ser feito com uma junta interdisciplinar, né? Então, é o neuropsicólogo que conversa com o psiquiatra. Então, como é que tem esse manejo químico desse fármaco? Nesse meio tempo, o paciente teve uma outra patologia que gerou, né, a comorbidade, que é uma doença com outra. A vida não para a gente poder sofrer, né? Então, tem os outros acontecimentos. Nesse meio tempo, a pessoa foi demitida ou teve algum incidente familiar, então, que teve uma baixa ali de ânimo. Então, tem que ter todo aquele manejo, e a pessoa, aquela ideia, né, ter transplante de fígado, de coração, mas não tem transplante de cérebro, né? Então a pessoa tem que se virar com o cérebro que tem. Então ela vai ter que conviver com aquela questão ali e vai fazer esse manejo. Então esse diálogo entre profissionais é mais que necessário, com o objetivo, né, da prevalência e da saúde do paciente. Então sim, é possível a recuperação da dependência química, agora com muito cuidado e muito manejo, porque tem evitar a questão evitar as recaídas, né? Porque tem a abstinência, o organismo vai sentir falta daquela química, então a gente tem que ter um protocolo de prevenção de recaída. Porque, como se diz os mais antigos, né? Não existe velho, existe os mais antigos, os mais experientes. A recaída é pior do que a doença. Tem isso. Então, inclusive, Ari, por um motivo até psíquico, que ele fere um conceito de alta eficácia. Ou seja, a pessoa diz assim: poxa, era melhor não ter feito. Ela começa a desacreditar que é possível uma recuperação. Aquela ideia, né? Quando você deve ter passado por isso, você está ensinando uma criança a andar de bicicleta. Então, tem que ter muito cuidado para que no momento que você solte ela ela não caia, porque ela é aquela ideia de que, ou então aprendendo a nadar, né? Para ela não tomar aquele que a gente chama o popular caldo, né? Então, para que a pessoa aumente seu grau de autoconfiança. Então, tudo não pode ter a recaída, porque a recaída retoma a dose e a pessoa diz: olha, deixa eu fazer como eu já estou fazendo, que está dando certo esse tempo todo. Só que o que é dar certo, né? A que preço esse dá certo? Olha o que aconteceu com seu amigo aí, né? Ou seja, o preço que se paga é muito caro. Esse é um caso. Kátia deu risada, viu? Tá vendo? Porque eu disse para ela, alguém conhecido dela. Então você acertou, no caso. Eu nunca já conhece. Ou era alguém conhecido dela, ou parente, alguém. Porque a pergunta foi muito, muito direta. O Matheus Santana, Rodrigo, também pergunta, né? É verdade que a falta do sono atrapalha no desempenho sexual e no ganho de peso? Ali na tela agora. O nome dele é? Matheus Santana. Matheus Santana. Excelente pergunta, Matheus. Sim, aí respondendo diretamente, por diversos motivos. Então, vou perpassar aqui alguns. O mais interessante para os homens. Responda logo. Ele é homem, ele está interessado. Vamos pensar o seguinte, né? Se a gente for fazer uma viagem, a gente vai fazer uma viagem de carro daqui para Porto Seguro. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Uma revisão desse carro, né? Então, para esse carro não falhar no meio da estrada, ou seja, tem que estar com o pneu bom, com o freio de disco, ou seja, tudo ali do carro. Onde é que é feita essa revisão? No carro é na oficina mecânica. No humano, ele é feito durante o sono. Então, é justamente no sono que é secretado ali o GH, que é o hormônio do crescimento, mas não é necessariamente que a pessoa vai crescer em termos de estatura, mas é recuperação de tecido, né? Então, assim, quando a gente vai pensar em termos do homem, toda a parte do vigor dele está vinculada à parte do sono.
Então, ou seja, a parte ali que se tem toda dos hormônios regular, chamada de homeostase do organismo, que é o equilíbrio do organismo, é aquela ideia, poder se rejuvenescer naquele momento ali, ele tem. Então, se ele tem um sono comprometido, toda a parte cerebral, ele irradia, né, para o organismo, e se perde esse vigor, esse estar, até aquilo que é da ordem do desejo, né? Tem um vínculo direto da regulação do sono com a produção da testosterona, né, que é o hormônio masculino, que se dá aí força, o vigor em si. Então, assim, tem ligação direta. Quando ele comentou a segunda parte da pergunta foi... sexual e ganho de peso. O que acontece? Um dos hormônios que é chamado hormônio da fome chama-se grelina. E a grelina, ela é regulada também nessa parte do sono. Então, quando a pessoa tem um sono com disfunção, ele tem esse hormônio da grelina desregulado. Então, sente fome no momento que não é para sentir. E o outro hormônio que vai complementar ele, que é a leptina, que é o hormônio da saciedade, que a pessoa come aquela sensação que a gente está comendo e diz assim, não, para mim, estou satisfeito. É derivado dessa sensação, desse hormônio, que capta ali a dilatação das paredes do estômago, e aí vem a leptina da sensação de saciedade. Então, leptina, saciedade, e grelina, ânsia de comer, aquele apetite. Eu estou com a fome danada, está com leptina em alta, produzida pelas paredes do próprio estômago. Então, esses dois hormônios são regulados na fase N3 do sono. Então, se a pessoa tem sono disfuncional, ela desregulou toda a parte do sistema digestivo dela, o que já vai interferir em ganho de peso, o que vai interferir porque sua dieta não funciona, o que vai interferir em desempenho cardiovascular, o que vai impactar diretamente na parte de até desejo de se comer algo, de déficits nutricionais, que vai se repetir em falta de ânimo, falta de disposição, baixa de energia. Então, ou seja, dormir, eu costumo dizer, ele é o quarto alimento. Então a gente precisa do ar, né? Sem o ar o corpo físico precisa se manter com ar. A água, a gente é mais imediato, né? O alimento em uma escala de prioridade, né? O ar é de imediato, 5, 6 minutos a pessoa já deu problema, né? Digamos que assim, a água é mais imediato, o alimento, e tem o quarto alimento que é o sono. Tanto que o sono, a privação do sono, em diversas situações, é utilizado como instrumento de tortura. Tamanho é agressivo, né, para o organismo, você privar o organismo de sono. Então, entenda que o sono é o seu quarto alimento que está ali. Então, depois de algumas horas ali, uma medida, alguns ciclos, a pessoa começa a desenvolver alucinação. Rodrigo, bote aí o de Mateus, Santana, a relação do sono foi tática usada dos americanos com os terroristas do 11 de setembro. Né? Sim, até hoje é utilizado bastante, não só pelos americanos, antes dos americanos. Aí ele está querendo tapear a gente, mas ele está falando uma afirmação. Como posso saber que a minha qualidade de sono é ruim? Ótima pergunta. Aí o critério é, eu acordo, eu tenho dificuldade para iniciar o sono, aí sim ou não, né? Ou mais ou menos. Então, se eu tenho dificuldade de iniciar o sono com a frequência maior do que 3 vezes por semana, aí chama-se, né, na literatura científica, de insônia inicial. É aquela pessoa que tem início de iniciar o sono. Aí sim, não, ou talvez. Eu até inicio o sono, só que de repente de uma hora para outra, dá um estalo, eu acordo, e aí não consigo mais voltar a dormir. Então é aquela ideia... insônia de manutenção. De 2 a 3 vezes por semana já está com... um dado de alerta para a gente poder fazer os exames, para poder ver se encontra ali uma insônia aguda, né? Que é aquela pontual, para que ela não se cronifique. Né? Não tratada, ela cronifica. A insônia de manutenção. Eu até durmo normalmente, mas acordo 11, ou acordo 1 da manhã, e aí não consigo mais. Então, é uma insônia de manutenção. Ou a terceira possibilidade, a pessoa, não, eu inicio o sono normal, durmo bem, mas quando dá assim... 4 da manhã acordo e fico até 6. Então, ou seja, é chamada insônia terminal, a insônia de finalizar. Meu amigo é assim, o filho do senhor que sim. Se ele sentar aqui, ali, der vacilo, porque o seu horário está... Aí eu digo que ele arrasta a corrente, né? Sim. Porque é visagem e arrasta a corrente, né? Sim, aí ele está arrastando corrente, meu irmão, porque ele acorda 4 horas, 4h30 da manhã, todo dia. Sim. Mas espontâneo porque tem uma atividade que chama... Não, espontâneo. Porque ele não consegue. Ele não consegue ficar mais do que isso. É uma insônia terminal. Então, assim, respondendo aí o ouvinte. Então, existe essas 3 apresentações, né, inicial, de manutenção e terminal. Não é separadinho assim, às vezes pode ter as 3 juntas, pode ter
um misto ali, isso pode variar de tempo, mas para fins didáticos, como se chama, tem essa divisão. Eu costumo brincar, igual o professor de geografia, né? Diz assim, aqui é o meridiano de Greenwich, o trópico, a linha do Equador. Cadê a linha do Equador? Não é uma linha imaginária, né? Então você vai poder regular. Então, no livro tem a divisão, né? Inicial, de manutenção e terminal, mas a forma como se apresenta das mais diversas. Então, como é que ele vai saber? Eu tenho essas 3 apresentações? Sim, não. Eu acordo vigoroso, eu acordo com disposição, eu acordo cansado, irritado, chateado. Eu acordo com a sensação de que se eu pudesse eu dormir um pouco mais. Aquela ideia, eu acordo com a sensação de que parece que eu nem dormi. Então, são indícios de que alguma coisa está fora da ordem. Então, será que não tem uma interrupção, né, dessa respiração? Será, poxa, eu lembro que eu dormi, não acordei, não tive dificuldade nem de dormir, nem de manter, nem acordei, mas também acordei cansado. Parece que eu... Já aconteceu comigo assim, algumas vezes. O pessoal diz assim, eu dormi e acordei mais cansado do que quando eu deitei. Então, ou seja, não fez a ciclagem N1, N2, N3, sono REM, que são estágios do sono que se tem ali, que dura em torno de 90 minutos. E um sono saudável, a pessoa ali faz 4, 5, 6 ciclos ao longo da noite. Ela vai N1, N2, N3, sono REM, sonha um pouco, aí volta N1, N2, N3, sono REM, sonha um pouco, N1. E aí nesse sonhar aqui, quando a pessoa acorda, assim, estava sonhando agora. Acontece, a pessoa está assim, sonhei agora, a pessoa até anota o sonho, alguma coisa, porque no sono REM é onde produz o sono. Então, dependendo de como tiver a condição de saúde da pessoa, ela não fez essa ciclagem, ela ficou ali N1, N2, N1, N2, N1, N2, aquele disco arranhado, N1, N2, não foi para a parte mais profunda do sono, N3 e REM, que é justamente essa parte de retornar ao vigor cognitivo, físico, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, dos mais diversos. Lembrando que todos os nossos vasos, veias, né, artérias, é tecido, né? Tecido epitelial e tecido muscular. Inclusive, Ari, aí lhe devolvendo, a parte interna das nossas veias e vasos tem uma parte muscular chamada tecido endotélio. Esse tecido ele recobre essas veias, esses vasos, é tecido involuntário muscular. E essa forma dessa manutenção se dá na parte do sono. Então, completando, uma pessoa que tem uma disfunção do sono, ela está aumentando em X%, né, a capacidade de ter um AVC, de comprometer o seu sistema cardiovascular. Então, dormir é muito mais do que só descansar, né, é se reconstruir, e tudo isso não pode estar resumido em uma pílula, né, em um comprimido. Essa pílula é perigosíssima, certo? Jailson Queiroz está aqui, ó. Posso ficar mais burro... Essa aí é piada, olha aquele colar. Posso ficar mais burro por dormir mal? Vou entender que ele fez uma licença poética aí do termo. Aí essa foi ótima, viu? Eu entendi a semântica do negócio, ou seja, uma perda cognitiva. Sabe que a pergunta dele tem fundamento científico, Ari? Porque o sono, como ele consolida a memória, e quando a gente vai falar, né, popularmente, o burro, tal, aquela ideia, ou seja, uma baixa de inteligência. O que é inteligência, né, do termo latino intellegere, que é ver entre as linhas. Não é aquilo que está dito explicitamente, mas você conecta pontos não dito. Então, inteligência é intellegere, ler entre as linhas. A inteligência ela é de base de 2 outras capacidades, que é a memória e a atenção. Então, assim, o que é a atenção? A atenção não é só ficar olhando fixo para as coisas, né? Quando a gente aprendeu quando é criança. Presta atenção, a gente ficava assim, prestando atenção. A atenção tem atenção difusa, atenção sustentada, atenção dividida. Então, assim, o fenômeno atencional, ele se manifesta de diversas formas. Então, a atenção, ela capta estímulos e vai fazer esse armazenamento. O armazenamento é memória. E o que é inteligência? É a capacidade de, por meio do armazenamento, interligar esse conhecimento. Então, se a pessoa tem um déficit atencional por um problema de insônia, porque o sono vai agredir nosso córtex pré-frontal, que é a parte que a gente mais raciocina, ele é um infracognitivo. Então, o transtorno do sono, ele tem um caráter infracognitivo. O que é esse infracognitivo? Ele pega seu cérebro e diminui a potência dele. É aquele carro com o freio de mão puxado. Se eu estou acelerando, não está indo. Ó, o freio de mão, quem está aprendendo a dirigir, né? Solta o freio de mão, aí o carro dá aquela potência. Então, ou seja, quando eu não durmo, eu estou com o freio de mão puxado. Inclusive, até uma expressão que as pessoas até usam no dia a dia. Dizem, hoje eu estou com o freio de mão puxado. O que está acontecendo com você no trabalho? Hoje eu estou com o freio de mão puxado. Ou seja, tem essa referência, né? Então, respondendo diretamente a pergunta dele, sim, porque você tem uma infracognição, você tem um déficit atencional. Então, se você tem um déficit atencional, as coisas estão acontecendo, você não está armazenando, logo está comprometendo memória, logo está comprometendo inteligência. Então, dormir
antes de descansar, é também ter um vigor cognitivo. Então, se eu quero ter uma boa memória, uma boa atenção, um bom foco, dormir é a base de tudo. Por isso que aquela ideia de que, vou passar a noite estudando para o concurso para dormir, é perda de tempo, porque aquela ideia, né? Uma coisa é a quantidade de horas, outra coisa é a qualidade que você tem do armazenamento de dados. Então, respondendo diretamente, sim, por esses motivos aí que eu comentei. Viu, Rodrigo? Durma mais, viu? Você está dormindo pouco, viu? Consolidação, aquela... Durma mais, viu? Você ouviu? Tem aquele critério, Ari, da... quando você bota um álcool, éter e água, né? Você tem a água, ela vai levar um tempo para evaporar, o álcool, você bota aqui, já levou um tempo, e o éter é instantaneamente, né? Então, ou seja... O éter, quem não sabe, se você pega aqui, botar aqui na mão, jogar para cima, ele não pinga no chão. Pinga. Então, ou seja, pensa que eu quero que essa informação não tenha uma informação éter, não tenha informação álcool, seja informação água. Então, ou seja, como é que eu vou mudar esse tempo, esse ponto de fusão dela, né, de evaporar? O sono consolida a memória. E aí aquela ideia, se ele congelar, né, vira aquela pedra de gelo, né? Então eu quero que essa informação fique congelada, porque é muito comum as pessoas dizerem assim, eu lembro que eu já estudei isso, mas não estou lembrado. Então, essa ideia que o Brasil, pátria dos concurseiros, que se falava, né? O pessoal que estuda tanto e trabalho, às vezes você está ali, a pessoa não entendeu aquilo, não, vou ficar até mais tarde e levar trabalho para casa. Só que aí você não está rendendo. Então, ou seja, dormir, aquela história, a disposição do dia seguinte é construída na noite anterior. Então, é uma coisa que eu falo muito. Se uma noite mal dormida é terrível. Eu posso dizer com propriedade. Trabalhei 27 anos e 6 meses em regime de turno. Imagina. 27 anos e 6 meses e queriam que eu ficasse mais, viu? Até hoje me perturba de vez em quando, me chamando para voltar, é mais. Sangue Cristo tem poder. Em regime de turno, quem trabalha em regime de turno, não tem Natal, não tem Réveillon. Você caiu na escala, você está lascado. Natal, Réveillon, perto de aniversário de pai, de mãe, seu, dos filhos, dos netos, o cara está morto. E você desregula isso, porque eu dou um exemplo meu. Eu chegava em casa, 9 da manhã, certo? Tinha feito o turno, saí de casa 10 da noite e retornei 9 da manhã. Fiquei 11 horas fora de casa. Sim. Aí cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa, fui dormir. Que hora acordei? 6 horas da noite. Para retornar 10 da noite para trabalhar de noite. Tá tudo fora do lugar. Exatamente. Para botar isso no lugar, deu muito trabalho. Tem uma coisa, você me falou, eu lembrei aqui, foi bom você comentar isso. A gente fala muito do ciclo circadiano, né? Que circula no dia, 24 horas é uma convenção, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na verdade, o dia tem 23 horas, 57 minutos. Minutos quebrados. Por isso que tem um ano bissexto, né? Isso. Só que a gente tem o ciclo... O circadiano já é meio que badalado, já é meio famoso da história. Mas a gente tem um ciclo ultradiano. Ou seja, qualquer movimento que tem, né? Qualquer atividade que tem no nosso organismo, ali abaixo da ciclagem de 24 horas. E tem o ciclo infradiano, que são atividades que tem no nosso corpo que dura mais do que 24 horas e menos do que um ano. Então, por exemplo, respiração, né, é um ciclo curto que se tem. Para as mulheres, tem ciclo menstrual, então dura mais de um dia. Então, você tem infradiano e ultradiano. Algumas composições de sono, né, eles se apresentam já fora do padrão circadiano. Então, ele já está ali em uma ciclagem infradiana. A pessoa, às vezes, está fazendo uma ciclagem, digamos, de 36 horas. Então, o dia biológico para ela é um dia de 36 horas. Só que a sociedade funciona num ciclo de 24 horas. Então, só existe esse dia naquele organismo. Ou está fazendo um ciclo muito diferente, de 18 horas. Então, por isso que a gente vai pegar ali e daí deriva a reabilitação desse cérebro para o que está de 18, ele, a gente estender ele para 24, o que está de 36 horas, trazer para 24, porque ele vai desregular a parte de alimentação, que vai dizer, além da vida social da pessoa, né? Mas a saúde como um todo. Isso resumindo em uma frase, qual é a frase que eu sempre comento? Não existe saúde sem saúde do sono. Então eu quero regular como um todo, ou a prioridade é o sono. Imagine, 65 a 70 milhões de brasileiros sofrem com insônia, dados oficiais do Ministério da Saúde. Sem contar com as subnotificações. E sem contar com as subnotificações. Então, imagine, se a gente quiser pensar em uma política de saúde pública, essa seria a linha de corte. 45, 50 mil acidentes de trânsito, dados oficiais também. Quase 30% da população. Imagine. Então, assim,
o que se tem de acidente de trânsito, que é justamente aquela ideia, né? Dormir no volante. Então, ou seja, quando isso virar uma prioridade, você deixa de ter ali diversas situações, de quadros de diabetes, quadros de Alzheimer, diversos outros casos, porque você vai ter uma elevação qualitativa em larga escala em termos de Brasil, justamente por dar o lugar de status que o sono merece. Uma das coisas que eu sempre comento é que dormir é um ato de nobreza. Não adianta você ter um Rolex de X mil reais, você ter um carro de X mil reais, se na hora que apaga ali a luz que se deita, Não dorme. você diz, rapaz, até casos que a gente passa na rua, vê até o mendigo está dormindo. E diz, poxa, eu estou aqui milionário e não durmo. Então aquela pessoa está pior do que a pessoa que está morando na rua. Pois é. É uma reflexão profunda. Mas aquela ideia, dormir é um ato de nobreza. Dormir é um ato de nobreza. Pois é. Vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, tá vendo? Ser nobre é dormir. Não adianta aquela história, rei durante o dia e vassalo durante a noite, né? Pois é. Mas, doutor, quer falar um pouquinho sobre o livro que o senhor está para sair, sobre a fundação, né? A fundação. Está em gestação. O IBNES, que é o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, está em fase embrionária também, para ganhar uma outra conjuntura, para poder trazer justamente esse tratamento específico, né? Agregar também outros profissionais. É um projeto que está embrionário, né? Para poder ganhar corpo em si. E a produção do livro também está nessa fase de aquela ideia, sempre acrescentando um capítulo a mais, capítulo a menos, porque isso abre o diálogo, a pessoa já tem um aporte de onde começar, né? É uma forma de você ganhar capilaridade, é por meio o conhecimento da humanidade está nos livros, né? Aquela você transcende, a pessoa vai ali, vai acompanhando para poder permear meio acadêmico, deixar referência. Então, eu acho que a partir daí vai ser também um ponto de virada, onde outros profissionais vão poder se ater e dizer, poxa, porque ali é o momento onde a pessoa foca, né, a atenção. Então, ele é basicamente para trazendo todas essas informações que a gente está conversando aqui, de forma mais aprofundada, de forma especificada, capítulo por capítulo, trazendo todos os vínculos. Olha o tempo que a gente está aqui, ó, quanta coisa a gente já trouxe aqui. 1h10 no ar. Então, imagine quanta coisa eu trouxe aqui que, de repente, assim, novidade para você, né, diversas coisas, né? Ou seja, a leptina, a grelina, a digestão, o crescimento, endotélio, né, que é a parte do AVC. Então, se a gente quiser, a cura essa, né, a elevação da saúde coletiva, ela começa por isso. E toda a nossa sociedade, eu brinco falando, né, assim, brinco falando sério, conspira contra. Né, a gente mesmo desprivilegia, não bota o sono no status que ele é. E tem aquela máxima, né? Trabalho enquanto eles dormem, tem um negócio assim, né? Tal, e não é nada disso, ou seja... São Paulo tem a fama de a cidade que nunca dorme, igual a Nova York. Pois é, e aí o índice de depressão batendo no teto, né? Índice de suicídio batendo no teto, né? Exatamente. Ansiedade batendo no teto. As duas né? cidades do mundo que não dormem, que é dita que não dormem, que é Nova York e São Paulo. E aí quando você vai ver depressão no teto, ansiedade no teto, transtorno do pânico e outros CIDs mais. Mas, doutor, me diga uma coisa, onde o senhor atende, tem consultório? Hoje, atualmente, eu atendo via teleconsulta. É uma forma que eu consegui atender diversas pessoas ao longo do Brasil, sem necessariamente ter virou moda, eu conheço uma dúzia de pessoas, próximo, Sim. que a gente liga para terapia, tá? Pelo computador, né? Sim. Pelo telefone, computador, sei lá. Agora, porque é a mesma conversa que tem no consultório, não muda nada. Mas deixa o seu contato aí, bota aí na tela, Rodrigo, o contato dele, no telefone, diga o número do telefone aí que o Rodrigo bota. É o 71, né? Espera aí que eu vou anotar aqui. Você tem aí? É uma formaria assim, instantânea, por exemplo, grande parte dos pacientes que eu tenho assim, é sempre de fora. Porque às vezes a pessoa está... E assim, eu falo assim, o trajeto, né, é sempre o mesmo. Poxa, já fui por diversos especialistas, já rodei em diversos profissionais de saúde e nunca tive a minha questão resolvida. Aí, cidades que às vezes não têm acesso, cidades que têm acesso, a pessoa já passou por centros especializados, fez diversos, mas... E eu digo, não, vamos parar aqui, vamos olhar com calma e vamos fazer esse programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. Tá muita novidade, vi sua entrevista, vi muita coisa que eu nunca vi em consulta nenhuma, paguei X na consulta, nunca tive aquilo que eu vi lá na sua entrevista. Então, é um desbravar, digamos que assim. E a teleconsulta é aquela ideia. Então,
pessoa acessa, eu tenho todo o equipamento, como você está aqui com o equipamento, a pessoa me vê igualmente aqui. Então, luz boa, som bom, tudo bom. E a pessoa diz, é bom que eu não pago estacionamento, não me desloco. Tem uma fala de uma paciente minha que falou bem assim, ó, eu rodei em tudo que foi lugar, inclusive está até no Instagram o depoimento dela, ela falou assim, eu rodei tudo que foi lugar, e eu nunca imaginava que eu ia obter minha recuperação, minha cura dentro de minha casa. O telefone está correto? Corretíssimo. Pronto. É o WhatsApp. O que o senhor Pode falou... utilizar como WhatsApp. O que o senhor falou serve... Não tire daí agora não, deixa aí um pouquinho no ar. Serve... Se puder colocar ali, Rodrigo, o WhatsApp, né, para deixar no VG. O que o senhor falou foi o que aconteceu agora com o ex-presidente Bolsonaro. O que houve? Quando ele teve a intercorrência lá na Paraíba, soube que teve. Foi por tele, porque o médico dele é de São Paulo. Sim. O médico dele é de São Paulo. Sim. Certo? Até chegar lá. Aí fizeram tudo por teleconferência, telemedicina, né? Isso. Fizeram os procedimentos e depois houve a transferência para outro hospital na Paraíba, depois houve a transferência. Atendimento imediato. Para Brasília. E aí ocorreu a cirurgia. Mas as intercorrências todas foi feito por telemedicina. Tá tudo assim. Hoje a gente faz pagamento, o banco está no celular, está aí tudo feito. Porque o médico que tinha feito a cirurgia dele, já tinha operado tudo, certo? Já tinha feito as várias cirurgias dele, então já sabia o histórico dele, como caminhar. Isso. Então, um exemplo público aí é o do ex-presidente que tem... O Supremo vai notificar ele, viu? Sim. O cara fica doente. É engraçado. Eu vou contar o senhor porque o senhor não está sabendo. Ó. O cara fica doente, faz uma cirurgia de 12 horas, certo? E ele não tinha sido intimado por conta de estar doente. Aí ele pega e faz uma live dentro do hospital. Aí o Supremo disse, você tá bom para fazer uma live, tá bom para ser intimado. Tá resolvido. Vai intimar ele hoje ou amanhã. Tá resolvido, já tá pronto. Então, você abre, depois o pessoal de Bolsonaro reclama, mas não é, pô. Como é que você está doente, em convalescência, fez uma cirurgia de 12 horas, não é brinquedo, certo? E aí você faz uma live no hospital. Já tá bom. Já tá bom. Mas tá hospitalizado, não saiu do hospital não. Então, Ari, assim, o recurso tecnológico facilitou e trouxe o acesso, né? Como hoje, assim, se a gente for pensar 5 anos atrás, ninguém sabia o que era um QR Code. Hoje em dia todo mundo sabe o que é QR Code, paga o Pix e tal, e transfere. Então, assim, a tecnologia traz uma acessibilidade. Então, diversas pessoas, Rio Grande do Sul, pessoas também de fora do país. Então, eu atendo, desenvolvi a tecnologia para isso, a metodologia para isso, também tem uma técnica para poder atender, tem todos os equipamentos para poder atender, fazer uma teleconsulta com o equipamento adequado, com tudo, com a qualidade do presencial, digamos que assim, com todos os benefícios que tem. Então, hoje o mecanismo está dessa forma, é uma forma de tornar acessível, e tem aí projeto aí 2026 em diante, que é expandir isso. E aí você já está fazendo parte disso, já está lá no histórico, com aqui quando eu fui lá em Ari e tal, como estava lá em 2025 e tal. Então já está fazendo, já tem seu capítulo lá na biografia. O que mais a gente faz aqui, nessa TV, é trazer temas como esse. A semana passada eu trouxe uma moça que ela é terapeuta ocupacional, não é isso, Rodrigo? Foi terapeuta ocupacional, né? Na semana passada? Pronto. Ela tem um filho autista. Eu assisti essa entrevista. Pronto. A gente traz todo tipo de assunto relevante. Sim. Certo? E o autismo é uma síndrome, né? Que está em evidência e latente na sociedade. E aí, toda vez que alguém me procura pedindo uma entrevista para falar do tema, eu abro as portas. E eu entrevistei pelo menos umas 10 pessoas para falar desse tema. Pessoas diferentes, né? Para falar do tema. Então, cada um com a sua opinião. Eu tô uma semana antes, a advogada que tem um irmão que tem uma doença raríssima, que precisou levar o DNA da família toda para fora do país para descobrir a doença. Imagina. Aí ela se envolveu, e se envolveu também com o autismo, e aí ela é adepta do canabidiol, que é a terapia, aí já a que veio já não é adepta, porque aí cada um com sua opinião. Mas a gente
atende todos, porque aqui não foi feito para só celebridade, não. Apesar que o senhor é celebridade, mas, mas não é só para celebridade, não. Foi feito para o povo também ter a voz de vez. Teve uma senhora que sentou na cadeira aí, disse, é a primeira vez que eu dou entrevista na cidade de Camaçari. Aqui deu a oportunidade e voz de vez a me falar sobre o meu projeto. Sim. Ela é a vice-prefeita do município hoje. Aí, tá vendo? Nunca tinha dado uma entrevista. Sim. Isso tem um pouco mais de um ano. Tá vendo só? Com aquela ideia, né? As coisas se conectando. Então, Ari, você falou uma coisa que me recordou o seguinte, para a gente fazer dar aquele overview, né? Que se chama, né? Quando a gente vai pensar em termos de insônia, de onde vem, na origem, né? De onde vem? A gente tem chamados modelos dos três P's, né? Que é uma predisposição genética. Então, existe uma predisposição genética, tem os genes que predispõem a pessoa a ter a insônia. Por isso que é aquela ideia, né? Por isso que tem na infância, porque tem uma predisposição também. Genética a gente não vai mudar, a gente não vai alterar a genética da pessoa, ela está ali, ela vai ter que lidar com isso. Só que só ter a predisposição não é condição única que a pessoa desenvolva nenhuma patologia. A pessoa pode ter uma predisposição à obesidade e não ser obeso. Ela pode ter diversas predisposições a tudo e não ter o fator ativador. Então existe a predisposição genética da insônia, que é o primeiro P. Então P é predisposição genética. O segundo P, você tem os fatores precipitadores. Esses fatores precipitadores, ele é de fundo social, econômico, histórico, ele é conjuntural. Então, digamos, a pessoa está lá na faixa de Gaza, teve aquele problema, todo aquele conflito. Então, como que se dorme ali? Então, ali, um trauma, a pessoa passou por uma situação de trauma familiar, um assalto, violência urbana. Então, um fator, uma pressão no trabalho, alguma questão. Então, ela já tinha uma predisposição genética, é o primeiro P. O segundo P, os fatores que precipitaram que a insônia acontecesse. Então, você tem os dois P's aqui. Gerou a insônia. Só que aquela ideia, né? Aí vem o conceito que está no livro, né? Que é a conduta autolesiva. Para resolver o problema, a pessoa tenta resolver o problema pelo o suposto saber que se tem, e ela adota uma série de comportamentos autolesivos. Então, ela adota o terceiro P, que são os comportamentos perpetuadores. É o que perpetua a insônia. Então, o que gera insônia, predisposição genética, o evento que precipita, mas o que mantém ela é uma série de comportamentos perpetuantes. Então, a neuropsicologia do sono, né, vai atuar nos comportamentos perpetuantes e tirar o que mantém. Toda vez que a gente tira o que mantém, a gente debela, né? Quando está pegando um fogo lá, a gente vai lá com o extintor de CO2, né? A gente tira o oxigênio, né? Então, a gente apaga ali o fogo. Então, concluindo e devolvendo, então a gente tem a predisposição genética, o que precipita e o que perpetua. A gente atua no que perpetua e a gente resolve o caso dessa forma. Rodrigo, bote o de Kátia aí e bote o contato do doutor de novo, viu? Porque Kátia já se interessou aqui, certo? Olha aí, a Kátia colocou ali, né? Doutor Anderson, como podemos te encontrar nas redes? Kátia Souza. Aí agora você aproveita e bota o contato e o WhatsApp. No WhatsApp, esse que está na tela. No Instagram, super fácil, é andersonpereira.neuro. Me acha fácil no Instagram. E aí tem os outros contatos todos para YouTube e o próprio site, o www.ibnes.com.br, ibnes.com.br, que é o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia do Sono, especificamente para isso. E o WhatsApp, que é o clássico aí de facinho de memorizar. O caminho mais fácil é esse aí, viu? Que já fala direto comigo, sem intermediários. Sem intermediário é mais barato, viu, gente? Sem intermediários. É mais barato. Dou o acolhimento e faço um primeiro olhar e vejo como é que está aquela situação da pessoa. O primeiro imediato seria o contato do WhatsApp. Pronto. E aí agora a gente já tem 1h20 uns quebradinhos, 1h21 ou 22 no ar, Sim. Sem intervalo comercial. Olha só que benefício. Não falamos tudo porque não dá. A gente está falando da parte do corpo humano mais importante. Sem o cérebro, nada funciona. Exatamente. Porque as pessoas são dadas como falecida por morte cerebral. Exatamente. Certo? O coração parou, mas o cérebro está funcionando. Peraí, ainda tem esperança. Não está morto. Certo? Não está morto, mas o cérebro parou, acabou. Então a parte mais importante do corpo é o cérebro. Então, a gente teremos outros bate-papos desses. Pronto, ótimo, Maria. De 1h30, que a gente vai terminar em 1h30. Mas o senhor, fique à vontade.
com as câmeras e o microfone da TV Moderna, da X3, do Canal 5 da Lexcom. Faça suas considerações finais, fale o que o senhor quiser, que aqui não tem chip nem de TIM, nem de Oi, nem de Claro. Maravilha. Ari, você fez essa reflexão, foi perfeita, justamente aquela ideia, né? Sem tudo tá ali na parte cerebral, né? E assim, quando a gente tem um fenômeno fisiológico, que é o que está na literatura, né? Dormir é uma necessidade fisiológica involuntária. Então, se é involuntária, não depende da pessoa, né? Então, a pessoa não escolhe não dormir, ela se vê não dormindo. Então, é uma necessidade fisiológica. Então, se é necessidade fisiológica, não há vida sem ele. E essa ideia de que, se a gente pensar, essa reflexão que você fez foi interessantíssima. Essa ideia de que, enquanto o cérebro está ali funcionando, tem uma esperança. Quando parou o cérebro, já finalizou. Então, se a gente for trazer uma reflexão de que cada noite não dormida, é aquela ideia, né? É um pouco do cérebro que morre um pouco mais, né? Então, se a gente está agredindo aquele órgão tão vital, né? O coração é vital, o cérebro também está ali, né? Como eu falo, tem transplante de tudo, menos do cérebro. Então, as considerações finais é que revejam esse programa, que é importante rever, deixem as perguntas que tem nos comentários, acompanhem, né, as próximas entrevistas que tem e dê uma prioridade para a sua saúde nesse sentido. Não adianta a gente querer buscar os outros, né, quando o que a gente precisa mesmo é exercitar ali o que é o ato de nobreza, né, dormir é o ato de nobreza. E completando, Ari, complementando, lhe agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui, de assim, presentear a audiência com essa nossa conversa. Aquela ideia, a conversa é nossa, né? O pessoal estava só prestando atenção na nossa conversa, né? E aí, bisbilhotando, todo mundo querendo saber alguma coisa. A conversa é nossa, então assim, a gente pôde ter essa conversa, digamos, televisionada, né? Aquela ideia. A gente poderia ter essa conversa em qualquer outro lugar. Então assim, a conversa é diferente. Até na mesa de bar. Exatamente. Então assim, uma conversa compartilhada, onde a gente pôde, claro que a gente não deu para me aprofundar, mas assim, a gente perpassou em nível, né, digamos, lato sensu, assim, para ter aquele primeiro despertar. Já chamou a atenção de um bocado de gente, inclusive aquele contato do senhor, então porque chamou a atenção. Para dizer, poxa, então é esse que é o caminho, então de repente é aí que eu vou regular minha diabetes, é aí que eu vou regular meu sobrepeso, é por isso que minha dieta não funciona. Então se você hoje pôde prover essa oportunidade para o público de Camaçari mundialmente, porque a internet é a rede mundial de computadores, e eu só tenho a agradecer e sucesso aí para você e aguardo aí novas oportunidades, para a gente poder se aprofundar em vários temas que tem derivado do sono. Pois teremos doutor Anderson Pereira aqui de novo. Maravilha. Em breve. O livro vai demorar muito de sair? Estou já atrasado. Tá atrasado. Então. Aí Rodrigo vai poder fazer as perguntas melhores, né? Que ele ficou tímido de fazer ali. Aí o livro, vamos dizer que 1 mês e meio, 2 meses, o senhor vai voltar aqui, com certeza. Maravilha. Nós também abril, finando, maio, começo de junho, antes de São João. Pronto. A gente convida o senhor de novo, que o povo fica curioso. A curiosidade aqui está grande. Tem a questão do sono associado à questão da bebida alcoólica, às vezes as pessoas associam, né? Eu durmo bem quando eu tomo uma bebida. Tem isso. As pessoas utilizam. Tem a questão... Eu, quando bebo, durmo péssimo. Mas tem isso, tem pessoas que associam a relaxante muscular. Então, tudo isso está lá no... Não, todo mundo que bebe diz que dorme bem. Eu durmo mal. Como o pessoal diz que dirige bem também, né? Então, aquela ideia, né? A distorção de como cada um se vê, né? Eu durmo muito mal quando bebo. Pode ser pouco, sim, ou muito, eu durmo mal. E aí o vínculo com hipertensão. Tem diversos temas que a gente pode adotar. Hipertensão, diabetes, que assola, né? As inflamações que se tem, a tendinite, artrite, artrose, tudo derivado aí dessa má função do sono aí. Então, maravilha, Ari, sucesso aí para você, viu? Agradeço a todos os presentes e que maravilha, devolvo para você. Obrigado, doutor Anderson. Obrigado a todo mundo que estava aqui. Mais perguntas chegando. Bota o contato de novo aí, Rodrigo. Que Carmen está pedindo, Carmen Ribeiro, já é outra pessoa, viu? Por gentileza, pode repetir o contato, bota o contato do homem aí na tela, deixa aí até terminar o programa. Agradecer ao doutor Anderson Pereira, um tema importantíssimo que é dormir. Eu mesmo gosto de dormir, não vou mentir, viu? Você diz, senhor Ari, tem gente que chega na minha casa às 10 horas da manhã e Ari já está dormindo. Eu digo, viva quem pode. Olha, o meu é certo, se você quiser que lute. Eu digo assim a todo mundo, poxa, ainda faz pra pirraçar. Eu digo, o meu é certo, que
E chama que faz só, o meu todo mês está lá, ó, certo? Você quiser que lute, vai lutar. Então eu posso acordar 10 horas, 11 horas, meio-dia, a hora que eu quiser. O meu compromisso é na TV. Pô, e o meu compromisso é 18 horas. Sabe o que eu chego aqui? É onde eu digo, eu não chego aqui depois de 16 horas. 16 horas eu já estou aqui. O programa é 18, mas 16 horas eu já estou aqui. Todos os dias de programa. E às vezes até antes um pouco. Depende do vídeo lá para cá. Hoje mesmo, cheguei 16h10, porque passei no posto e abati o carro. Aí perdi um tempinho lá. Mas agradecer ao senhor, agradecer ao Rodrigo que está aqui com a gente, apesar que ele não dorme, e aí é tudo aquilo que não funciona, ele já sabe. Certo? Agradecer a todos que nos assistiram. Hoje tem pouca piada, porque eu faço muita piada durante o programa, mas o assunto é tão sério que eu não fiz. O pessoal, tem gente que entra aqui, rapaz, esse programa é bom porque é divertido. Eu não fiz quase piada nenhuma hoje, aí eu tenho que fazer essa por último com o Rodrigo. Agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. O Joelson está perguntando qual é o Instagram, viu, Rodrigo? Anderson Pereira.neuro, que é o Instagram. Tentei pegar o Instagram aqui, mas... Viu? Anderson Pereira.neuro no Instagram. No Instagram. Anderson Pereira.neuro, só, mais nada, vai lá. Certo? O nome dele já está aqui, Anderson Pereira.neuro, acabou. Então o povo está todo mundo curioso aqui, viu? E agradecer ao senhor, agradecer a audiência, agradecer a todos que estavam aqui, e agradecer o povo de Camaçari, da Bahia, do Brasil, do mundo, por nos dar essa audiência, que é importante em assuntos como esse, de relevância como esse, sempre será trazido a essa TV, enquanto aqui nós estivermos, porque a gente não fecha a porta para ninguém. E eu gosto de dizer aqui, viu, doutor? Aqui, o pessoal de Bolsonaro senta aí, e o pessoal de Lula senta aí. E aí eu digo aos dois, cada um tem a sua verdade, não sou eu que vou dizer que é mentira. Sim. Certo? E cada um vem com a sua verdade, fala o que quer, eu não estou aqui para contrapor, porque o protagonista desse programa não é Ari Barbosa, não. Hoje é doutor Anderson Pereira, o neuropsicólogo. Certo? Amanhã será outro. É o protagonista, porque o povo está aqui, não é para me ver, não. Está para ver o senhor. A curiosidade estava desde de manhã, que ele queria saber quem era. Então, muita gente já sabe. E esse negócio vai rodar. Sim. E aí você deve receber algumas ligações, até porque estão perguntando aqui os contatos, né? E até sexta-feira, gente, com mais um Conversando com o Ari Barbosa. O doutor Anderson bateu o recorde hoje, 1h32 no ar, sem intervalo comercial. Poderia ficar mais 5. A gente não dormia hoje. 1h32, é o novo recorde desse ano. O novo recorde desse ano. Tem um recorde, tem o recorde do ano passado, mas o ano passado foi ano de eleição, não vale. O recorde desse ano anunciou 1h32 sem intervalo comercial. Tá vendo? Boa noite e até sexta-feira. Valeu, um abraço.